Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 21 de junho de 2021 e eu vou trazer para vocês uma atualização dos dados da Covid-19 no Rio Grande do Sul. Para começar, vacinação. Essa semana a gente chegou aqui a um total de 5.867.000 doses aplicadas, também está com um total de 7.382.000 doses recebidas, e aí a gente tem ainda um restante aqui de 1,5 milhão de doses que estão em estoque, muito para oferecer a segunda dose daquelas pessoas que ainda não tomaram a segunda dose. Inclusive isso começou a me preocupar um pouco mais do que o normal, porque a gente tem aqui 4.175.000 pessoas com a primeira dose e só 1.691.000 pessoas com a segunda dose. E a grande parte dessas pessoas que tomou a primeira dose e não tomou a segunda dose, nem é Coronavac. A Coronavac estamos conseguindo equalizar aquelas pessoas que tomaram a primeira e não tomaram a segunda. É da AstraZeneca. Por mais que tenha 3 meses de diferença entre a primeira dose e a segunda dose, dentro desses 4 milhões e poucos mil doses que tem aqui aplicadas de primeira dose, é 2 milhões e 200 da AstraZeneca. Só que desses 1.691.000, é só 200 mil que é a AstraZeneca, gente. Então, tem 2 milhões de pessoas que tomaram a primeira dose da AstraZeneca e não tomaram a segunda dose da AstraZeneca. E o que eu tô achando? E agora é 100% uma conjectura minha, gente. Eu tô achando que o pessoal tomou a primeira dose, teve a reação, porque a AstraZeneca dá uma reação meio fortezinha, e aí, não sei, não quis ir tomar a segunda, ficou com medo de ter uma reação de novo. Pessoal, primeiro de tudo, o pior da AstraZeneca é na primeira dose. A segunda dose da AstraZeneca quase não dá reação, é o que os relatos contam. E também, se tem alguém ainda preocupado com o negócio lá de trombose, principalmente aí mulheres, gente. Homem não pode recusar a AstraZeneca assim, em hipótese alguma, gente. Não pode, não pode, não tem. Nós homens não temos essa condição aí para recusar a AstraZeneca. Mulheres que estão aí querendo ter filho, que estão tomando anticoncepcional, pode pensar um pouquinho em tentar conseguir uma vacina da Pfizer ou uma da Coronavac, tudo bem, mas homem não pode. Mas enfim, voltando, essas pessoas devem ter tomado a primeira dose e ficaram com medo da segunda. Todas as reações adversas são na primeira dose, Se tu tomou AstraZeneca primeira dose, ou se tem um parente, um conhecido que tomou AstraZeneca primeira dose, fala para ele, para ela ir tomar a segunda dose, porque a segunda dose é bem tranquila, é só um reforço, tá, gente? Então, muita gente com a vacina da AstraZeneca atrasada. Então, isso daí começou a me preocupar agora, então eu queria compartilhar com vocês, beleza? Mas enfim, então nessa semana como é que foi o avanço? A gente recebeu poucas doses, só 251.000 doses, e é 43% abaixo da nossa média. Mas a boa notícia é que agora, não faz 5 minutos depois de terminar os slides, eu vi que a gente recebeu mais 500.000 doses da vacina da AstraZeneca, então não é 250.000, foram 750.000, se não me engano a gente recebeu até 550.000 doses, chegou a 800.000 doses de vacina. Mas vamos entrar na semana que vem, a gente vai ver esse total aqui grandão, vai ser bem legal. Mas enfim, então essa semana foi um pouco abaixo da média que a gente está acostumado, mas no fim vai ser acima da média. Semana que vem vai ser bem acima da média se tudo correr bem. E aqui as doses aplicadas, a gente aplicou muito mais doses de primeira dose, 416.000 D1s, de uma média semanal de 263, então 58% a mais, e o total de 480.000 doses, ou seja, 23% acima da nossa média de 400.000 doses, 391.000 doses. Então, bem legal, bem bacana, aumentou, mas é muito pequena quantidade de doses D2, né, gente? Isso daí eu tô vendo aqui aumentar essa diferença. Embora essa semana várias cidades tenham tido mutirão da Coronavac, aliás, avisando, né, gente, Coronavac voltou para o estado. A partir dessa semana eu acho que a gente vai conseguir completar
a segunda dose de todo mundo. Dá uma olhada na tua cidade, como é que tá essa história da Coronavac, onde é que estão aplicando, quais os dias que vão aplicar. E para a gente atingir a nossa meta de vacinação, parece que vai dar. Faltam vacinar aqui 4.724.000 pessoas em 15 semanas, e então a gente precisaria aqui 314.000 D1 por semana. Essa semana a gente já aumentou dessa meta de 314.000. Mas a gente precisaria receber aqui 629.000 doses por semana, 630.000, e se a gente considerar essas 500.000 que a gente recebeu hoje, bateu a meta. Então, tomara que a gente consiga vacinar toda a população adulta até o dia 1º de outubro, pelo menos com a dose 1. E isso é muito importante porque aí a gente vai vacinar todo mundo com a dose 2 ainda em 2021, né, gente? Tomara que a gente consiga chegar a isso. Agora, UTIs, como é que tá a situação das UTIs no estado? Esse daqui é o sistema do 3As, aviso, alerta e não fizemos nada. Mais ou menos isso, porque não vejo acontecer nada, pessoal. Tem aviso, tem alerta, mas a ação não estou vendo, é muito pouca ação realmente para diminuir, tanto que as regiões em alerta estão aumentando, está aumentando a quantidade de regiões em alerta, já são 14 regiões em alerta, só essa faixa aqui da parte mais metropolitana do Rio Grande do Sul, da região metropolitana de Porto Alegre, que não está em alerta, o resto tudo tá. E aqui tem a situação das UTIs, a gente vê, ó, na região norte, na serra, nos vales, as UTIs privadas estão acima de 100% de lotação. Em todas as 6 regiões, exceto na metropolitana, os leitos públicos estão acima de 80% de lotação. A região metropolitana é a única macro-região que está acima de 80% os leitos privados, mas entre 60% e 80% os leitos públicos. E a região missioneira é a única que tem mais leito privado livre do que leito público. Aqui, acima de 80% de lotação nos leitos públicos e acima de 60% só os leitos privados, então abaixo de 80%. Então, essa é a situação das UTIs, e aqui a gente viu que deu uma mínima estabilizada no número de pacientes em UTIs da semana passada, das últimas 3 semanas, né? A gente ficou aqui nas últimas 3 semanas em torno desses 2.000 pacientes internados em UTI com Covid-19. Então hoje a gente está com 1.922 pacientes internados, uma lotação média no estado de 85,7%. E leitos clínicos também deu uma diminuída, aí foi uma diminuída um pouco mais, qual é a palavra aqui, visível, mais forte, né? A gente está com 2.735 pacientes internados com Covid em leitos clínicos, sendo que a gente chegou muito perto de 3.500 faz 2 semanas. Então aqui a gente já deu uma diminuída um pouco mais forte aqui nos pacientes em leitos clínicos, o que é uma coisa boa, uma boa notícia, porque infelizmente esse indicador ele é um dos mais adequados para o Rio Grande do Sul. A gente sabe que aqui número de casos ele está muito atrasado por causa do represamento. Então, aqui é o número de pacientes em UTIs, ele dá uma visão um pouco mais atualizada da situação da Covid-19 no estado. Mas enfim, essa semana a gente chegou a 1.182.552 casos registrados, o que deu um aumento de 33.818 casos em relação à semana passada. Então, a gente aumentou menos do que na semana anterior, mas mais do que todas as outras 6 semanas antes dessa. Ou seja, a gente continua aqui num patamar muito elevado de casos por dia. E, em particular, a gente bateu o recorde, gente. Dia 16 de junho é o recorde de confirmações no estado. Tá certo que no dia 15 a gente tinha registrado 0, então, e no dia 16 a gente registrou 12.497. Mas, em geral, a gente tem esses represamentos de um dia para o outro, que sempre acontecem todas as semanas, e essa é a semana que a gente bateu o recorde nesse represamento aqui. Então, é um mau sinal de que a gente está num período de muitas confirmações. E as médias semanais, que nem eu disse, um pouco abaixo da média da semana anterior, mas acima da média das 7 semanas anteriores. A gente registrou aqui 4.831 casos por dia em média.
E que mais? Casos ativos. Se a gente observar aqui, a gente vem num período que a tendência é de aceleração, porque ó, aqui o número de casos ativos subindo, embora da semana anterior para essa semana ele tenha estabilizado, tenha ficado aqui no mesmo patamar. Hoje a gente está com 18.611 casos ativos. E os óbitos, né, gente, infelizmente essa semana a gente teve de novo acima de 700 óbitos. A gente teve 729 óbitos nessa semana, menos do que na semana passada, mas no mesmo nível das outras semanas. E olhando esse gráfico aqui, eu me dei conta que provavelmente, infelizmente, esse 637 não foi uma redução no número de óbitos, foi um represamento no número de óbitos que foi compensado na semana seguinte. Então, o mais correto seria a gente não olhar esse gráfico assim, mas fazer a média dessas 2 semanas e daria uma média de 757 óbitos nessas 2 semanas, em cada uma dessas 2 semanas. Então, a gente vê que o número de óbitos está aqui estabilizado, já fazem 6 semanas, na faixa dos 700, 750 óbitos por semana no estado, ou seja, mais de 100 óbitos por dia no Rio Grande do Sul. O que dá isso? Dá 4 pessoas por hora, é uma pessoa a cada 15 minutos perde a vida no estado por causa da Covid-19. Isso daqui é um patamar altíssimo, gente, e para fazer um comparativo se não a pior, uma das piores tragédias que a gente já viu na história recente aqui do Rio Grande do Sul, a Boate Kiss, né, o incêndio da Boate Kiss. Foram 242 óbitos no incêndio da Boate Kiss. A gente está tendo 3 boates Kiss por semana. Cada 2 dias aí queima uma Boate Kiss inteira no Rio Grande do Sul. A cada 2 dias. Entre hoje e amanhã é mais uma Boate Kiss de pessoas que vão embora. Enfim, é complicado, né, gente? Aqui 3 boates Kiss por semana, todas as semanas. Tiveram semanas com mais, né? A gente teve, o nosso recorde, se não me engano, era na faixa de 2.000 óbitos numa mesma semana. Foi uma semana horrível, muito pesada, mas já faz muito tempo que a gente está aqui nesse patamar de 700 e poucos óbitos por semana, que é triste, é muito triste. E a testagem, semana passada eu tinha me empolgado, essa semana já me desempolguei um pouco, porque embora tenha melhorado da nossa média aqui, a gente voltou a ter uma taxa de positividade na faixa de 22,8%, uma taxa muito alta, e a quantidade de testes PCR foi 40%, e muito mais teste rápido sendo feito. A gente tinha que estar aumentando mais a testagem PCR. Mas então, gente, essa semana era mais ou menos isso que eu tinha para comentar. Ficam aí as minhas 2 preocupações. A primeira é dessas pessoas que não estão voltando para tomar a segunda dose da AstraZeneca, porque há 3 meses atrás, a gente já estava lá no final de março, a gente tinha mais de 200 mil pessoas vacinadas com a vacina da AstraZeneca. E hoje, na dose 2, a gente só tem 200 mil pessoas com a D2. Então, tá tendo essa opção de não tomar a segunda dose, esquecimento, enfim, tenta lembrar aí os parentes, os amigos para tomar a segunda dose da AstraZeneca. Por 3 meses, às vezes a gente esquece. E que mais? Minha segunda preocupação é na questão da variante Delta, pessoal. Ainda não tem registros da variante Delta aqui no Rio Grande do Sul, mas só que quando ela chegar, ela pode rapidamente se tornar predominante. E o que significa uma nova variante predominante? Significa que a imunidade natural praticamente se perde, porque é uma nova mutação do vírus. A imunidade da vacina vai permanecer. Ao que tudo indica, as vacinas que estão sendo aplicadas aqui no Brasil são resistentes, são eficazes contra essa variante Delta, por sorte, né? Mas enfim, então a gente pode ter um novo período de aceleração. E se a gente tivesse baixado muito a transmissão viral, o que não aconteceu, esse período de aceleração poderia ser um pouco mais inócuo. Mas não está assim, a gente já está partindo de um patamar altíssimo, mais de 100 óbitos por dia, gente. Se chegar a variante Delta, a gente duplica, triplica isso rápido. Coisa de semanas, a gente vai estar vendo aí, pode estar vendo quase 2.000 óbitos por semana no Rio Grande do Sul, batendo os recordes de março, tá, pessoal? Então aí estão as minhas 2 preocupações. E qual que é o recado, pessoal? Como é que a gente se protege? A gente se protege com informação.
E a principal informação que a gente tem que circular agora é a correta utilização das máscaras. Utilizar máscara padrão PFF2. É a máscara que mais protege, principalmente em ambientes de maior risco de contaminação. Agora a gente está no inverno aqui gaúcho e eu tenho certeza que as empresas que não estão fazendo home office para os seus funcionários estão aí com um ambiente talvez não bem ventilado, estão ligando o ar-condicionado, e o ar-condicionado potencializa muito mesmo a transmissão viral, pessoal. Então não pode estar num ambiente de trabalho que tem ar-condicionado ligado com uma máscara de pano, com uma máscara artesanal. Tem que estar com a melhor máscara possível, padrão PFF2, e não confundir com as KN95. As KN95 são as máscaras da China, que não tem um controle de qualidade tão forte, tão rigoroso quanto o Brasil. E qual que é a diferença principal para num olhar diferenciar? A PFF2, a máscara boa, ela prende atrás da cabeça com 2 tiras. Vai uma tira por cima da orelha e outra por baixo da orelha. A máscara KN95 prende atrás da orelha, ela vai ficar presa e vai te deixar as orelhas assim que nem meio orelha de abano. Então a máscara PFF2 prende atrás da cabeça. Essa é a melhor máscara para a gente utilizar. E ela não custa tanto, pessoal. Na casa de R$5 tu já encontra, até menos do que isso. E é uma máscara que vai te proteger muito mais do que uma máscara de pano, do que uma máscara artesanal, tá, pessoal? Então, bora lá, foca na máscara PFF2, ela é reutilizável, ela não é lavável, mas ela é reutilizável. Tu pode usar enquanto ela não tiver com aquele cheirinho meio ruim. Eu deixo as minhas ventilando, eu uso a minha máscara PFF2, cada uma, facilmente mais de um mês cada uma. Eu só fico revezando para não usar 2 dias seguidos a mesma. Então eu tenho 3, 4 máscaras aqui, eu fico revezando, deixo elas ventilando para durar mais, para não ter recontaminação, né, pessoal? Então é assim, é essa informação que a gente tem que levar para os escritórios, para o lugar onde está tendo atividades presenciais, tentarem não utilizar o ar-condicionado, deixar o ambiente bem ventilado, focar em aquecimento elétrico perto do trabalhador. E o trabalhador use PFF2. As empresas tinham que estar... Bem, eu inclusive acho que as empresas deviam estar disponibilizando essas máscaras, tá, pessoal? Mas enfim, era mais ou menos isso, já me alonguei, mas a situação tá meio tensa, eu tô meio tenso aí, vamos ver o que vai acontecer nas próximas semanas. Tomara que a gente consiga vacinar muito antes que essa cepa indiana, a Delta, entre no Rio Grande do Sul, porque depois que entrar e ela se tornar comunitária, rapidinho ela vai ser predominante, a gente vai ver a aceleração, tá, pessoal? Então, era mais ou menos isso. Qualquer coisa deixa aqui nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.